É desconcertante quando você olha para alguém que está na igreja, que está frequentando uma religião qualquer, e aí você percebe que aquele carinha está se colocando numa posição elevada, está olhando as pessoas de cima, está se sentindo o cara, né? É muito ruim isso, sabe? É muito estranho que as pessoas possam estar numa religião, muitas vezes que prega a humildade, e não são nada humildes, né? É sobre isso que a gente vai falar. Nós já vimos no vídeo anterior que todos nós somos vacilões, nós erramos, nós pecamos, todo ser humano é pecador. E eu gostaria de ler com vocês um texto bíblico que a gente já leu aqui em outra ocasião, mas eu acho muito legal. Está em Tiago, capítulo 2, versículo 10. Diz assim, acompanha aí. Pois quem obedece a toda lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Ou seja, você errou um item de toda a lei de Deus. Para Deus você errou tudo, né? Então só a graça mesmo, só a misericórdia. Não existe aquela coisa de pecadinho e pecadão. Não, aquele ali é mais pecador do que esse. Moralmente sim, você pode, claro, você pode preconizar um valor para os erros, para os pecados ou crimes, né? Você pode dizer, não, peraí, matar é muito mais sério do que mentir, né? Mas para Deus, você cometeu um erro, quebrou um item da lei, é como se você tivesse quebrado tudo, e esse versículo me deixa louco, porque o que fazer? Ora, o que fazer é nos colocarmos diante do Senhor. É o único caminho, né? A gente tem que buscar a misericórdia do Senhor, porque se a gente não erra de um jeito, a gente erra de outro. E a gente vê, infelizmente, muitas pessoas, né, que se sentem por cima da carne seca, né? Pessoas que vão para a igreja, então põem uma gravatinha ou se vestem de uma forma diferente. Eu outro dia estava assistindo televisão, estava vendo um programa lá religioso, e estava observando que o cara que estava lá falando parecia um semideus, né? Eu não conseguia, sinceramente, eu não estou julgando ninguém, é uma opinião minha, uma observação que eu faço. Assim, dá a impressão de que a pessoa não tem um pingo de humildade pela maneira de falar, pela maneira de colocar as coisas, até pela forma de orar, né? Às vezes as pessoas confundem fé com, sei lá, acabam exagerando, como se nós merecêssemos alguma coisa. Nós não merecemos nada, nós nos colocamos diante de Deus, e Deus, porque nos ama, pela sua graça, pelo seu favor imerecido, Ele nos abençoa, né? Então, às vezes as pessoas elas ficam se colocando em pedestais, isso é muito ruim, porque aquele que está fora, ele fica observando e diz, cara, eu não quero agir assim. E acaba interpretando o Evangelho de Jesus, que é tão lindo, que é tão maravilhoso, tão perfeito, tão completo, tão abençoador. E às vezes as pessoas, acabam se afastando da igreja ou criando um certo preconceito porque olham para essas pessoas altivas e, não quero ser assim não concordo com isso, não acho legal e tal. Vamos ver o que o apóstolo Paulo dizia a respeito. Eu quero ler com vocês o que está em Romanos capítulo 7. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Você acompanha aí, vai aparecer na sua telinha. Versículos 18 e 19. Diz assim, o apóstolo Paulo, ele diz assim: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Olha só que interessante. No versículo 24, mais adiante um pouquinho, Paulo diz, o apóstolo Paulo, miserável homem que sou. Pois é, mas não é isso que a gente vê sempre. A gente vê muitas vezes pessoas batendo no peito. Não, eu não devo nada a ninguém, eu não desejo mal para ninguém, eu vou à igreja, eu dou as minhas contribuições. As pessoas começam a achar que são
perfeitas demais, começam a imaginar que tem direitos, que tem méritos, né? Quer dizer, é falta de conhecimento da palavra ou um pouquinho, né, ausência de sei lá, está faltando humildade nessa história. Vamos conhecer uma historinha que Jesus contou, está em Lucas capítulo 18, eu vou ler aqui na minha Bíblia com vocês. Jesus contou uma historinha interessante, né? Lucas capítulo 18, do versículo 9 ao 14, diz assim: alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, religioso, né, e o outro publicano, cobrador de impostos. O fariseu, que era o religioso, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado, ou seja, tornado justo diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Pois é, esse é o grande problema do legalismo religioso, porque isso afasta as pessoas de Deus, da igreja. Às vezes você está precisando, está sentindo aquele desejo de estar na presença do Senhor, mas aí você conhece alguém que é da igreja, conhece lá um cara que é bem religioso, aí você olha para ele e você diz: pô, não quero ser isso aí não. Não concordo com isso aí não. Né? Porque o cara tá lá batendo no peito, se achando que ele é mais do que os outros, e você não vê a humildade que você esperava naquele religioso. Isso acaba te afastando da presença do Senhor e principalmente do Evangelho, né? Porque o Evangelho é que vai te revelar todas essas verdades. E o Evangelho é tão lindo, é tão perfeito, é tão abençoador, é tão completo, né? E aí a gente entende por que Jesus disse que nós não devemos julgar aos outros, né? Porque nós não somos diferentes dos outros, nós também temos os nossos erros. Eu gostaria de ler com vocês Mateus capítulo 7, eu vou ler aqui na minha Bíblia e você vai acompanhar. Mateus capítulo 7, do versículo 1 ao 3, Jesus disse o seguinte: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Está vendo Jesus dizendo que todo mundo pecou, todo mundo é vacilão, todo mundo tem erros. Se você não erra de um jeito, você vai errar de outro jeito. Então Jesus disse: nada de julgar a quem quer que seja. Entenda uma coisa, meu querido. Jesus não veio para condenar ninguém. Jesus veio para salvar, né? A função de Jesus não é condenar. Eu queria que você lesse comigo João, Evangelho de João, capítulo 3. Deixa eu correr aqui, porque por causa do horário, né? João capítulo 3, observa o que está escrito, o que a Bíblia diz que Jesus veio fazer. João capítulo 3, versículos 16 e 17. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Então, você observa que isso contradiz muito o que a religião faz, porque a religião gosta de tirar pedras, de condenar, de atacar, é uma doideira, uma loucura.
quando na verdade Jesus não veio para condenar. Lógico que você tem que ter uma conduta que lhe permita estar na presença do Senhor. Lógico que a gente espera, o próprio Deus espera que aconteça uma mudança de comportamento, enfim, de escolha, de vida, né? De mente, de coração, mas não que você seja perfeito, nem Deus espera isso, porque Ele mesmo disse que você não será perfeito. Mas Ele te ama ainda assim, essa é a boa notícia, né? E você deve se lembrar da história da mulher, a mulher foi apanhada em adultério. A Bíblia diz que os religiosos a levaram até a presença de Jesus e queriam apedrejá-la. E Jesus disse, olha, eu não te condeno, não. Aquele que tiver sem pecado algum, atire a primeira pedra. E Jesus disse, vai mulher, vai, não peques mais, né? Então esse é o amor de Jesus, esse é o evangelho verdadeiro que nós precisamos abraçar. Pois bem, não deixe o legalismo religioso te afastar de Jesus, tá bom? Permaneça firme na presença do Senhor, porque evangelho é amor, é perdão, é misericórdia, é graça. Pois bem, se você gostou de participar desse vídeo, né, vai lá, dá o seu like, compartilha com seus amigos e se inscreva no meu canal, dá aquela forcinha para mim, a gente está só começando com esse canal e é legal você se inscrever e clicar no sininho, porque toda vez que eu publicar um vídeo, você vai receber uma notificação e a gente vai estar juntos e misturados. Graça e paz, Deus te abençoe.